A ideia de um mundo cada vez mais conectado e países com as fronteiras mais abertas para o comércio e para o trânsito de pessoas parece estar em xeque, viu? A globalização tem dado sinais de cansaço e especialistas em geopolítica apontam que o mundo parece estar caminhando em um sentido oposto, o da desglobalização, que é justamente uma redução desse nível de interdependência. Na reportagem que você confere agora, o Revista Novo Tempo busca entender essas mudanças que já são percebidas em várias partes do mundo. A globalização prometeu prosperidade para todo mundo, mas na prática não foi bem isso que aconteceu. Alguns países saíram ganhando, e muito, enquanto vários outros se sentiram deixados para trás economicamente, com empregos perdidos ou com uma explosão de subempregos e salários estagnados por conta da concorrência selvagem e da tecnologia, a qual não tiveram acesso. Essas críticas econômicas sempre existiram, mas aí veio a pandemia da Covid-19 que deu um choque de realidade do mundo. Países em todas as partes do planeta sofreram com as falhas da cadeia de suprimentos global. Produtos essenciais para o dia a dia das pessoas simplesmente passaram a faltar e os preços de tudo foram às alturas. Foi quando diversos governos começaram a pensar em levar a produção de volta para casa, numa busca por mais segurança para o caso de futuras crises. Além disso, instituições internacionais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio, que devem regular atividades globais, estão com dificuldades para funcionar como deveriam. Isso faz esses organismos serem vistos como incapazes, atuando com frouxidão na busca por soluções de problemas globais que são urgentes. O que analistas em política, economia e relações internacionais dizem é que o mundo vive uma policrise, que é uma combinação perigosa de ameaças globais e todas elas interligadas. Isso inclui as dívidas imensas que os países têm, inflação, alta no custo de vida, conflitos internacionais e crise climática. O que esses analistas dizem é que essas situações complexas têm forçado os governos a buscar soluções locais na tentativa de resolver esses problemas. E no pano de fundo ainda estão os momentos de crise financeira, quando a globalização é associada às políticas de austeridade. O que quer dizer menos dinheiro público à disposição para estimular a economia. Isso diminui a capacidade dos governos de reagir a problemas econômicos internos. Correndo em paralelo a tudo isso, vem uma onda global em países desenvolvidos contra a imigração. Especialistas da geopolítica dizem que os imigrantes se tornam a face visível da globalização e aí políticas populistas usam a imigração como uma espécie de bode expiatório para problemas sociais e econômicos que são muito mais profundos e antigos. E assim, movimentos populares anti-imigração têm surgido com força em diversos países. Os grupos políticos que lideram esses movimentos apelam para o medo de que imigrantes tirem os empregos da população local ou façam os salários diminuírem. Também dizem que imigrantes prejudicam a identidade cultural do país, fazendo com que tradições locais se percam para acomodar os estrangeiros. Só que estudos sérios mostram o contrário. A imigração expande a força de trabalho e a produtividade de um país, o que impulsiona o crescimento econômico. Pessoas de outras culturas oferecem habilidades e conhecimentos diferentes que acabam aumentando a eficiência do mercado de trabalho. Em economias mais avançadas, o envelhecimento da população e a baixa natalidade causam falta de mão de obra, que é preenchida justamente pela população estrangeira no país. Outro ponto importante apontado por estudos é o estímulo ao empreendedorismo, porque imigrantes tendem a criar seus próprios negócios no novo país, gerando vagas de emprego e trazendo inovação e competitividade. Além disso, imigrantes contribuem com a economia por meio do pagamento de impostos. Aliás, os dados mais recentes mostram que esse grupo tende a contribuir muito mais do que recebem benefícios dos governos. É claro que todos esses fatores estão sempre atrelados ao jogo da política internacional.
A guerra entre Rússia e Ucrânia entra nesse cenário, fazendo um alerta sobre a dependência econômica entre países que não são aliados e como a Europa como um todo pode ser facilmente afetada pela interrupção no fornecimento de commodities e serviços essenciais. A rivalidade entre grandes potências também está no centro das discussões sobre esse movimento de desglobalização. Tarifas alfandegárias, sanções econômicas, proibição de exportação de tecnologias e a busca por centralizar a produção localmente têm se tornado ferramentas comuns de governos, levando países a repensarem parcerias comerciais históricas e agora buscando priorizar relações com governos mais amigos para ter cadeias de suprimentos mais seguras.